O Banco Master cresceu rápido demais para parecer coincidência. Quando um banco médio vira protagonista nacional da noite para o dia, uma pergunta aparece: como isso aconteceu? E hoje a gente vai direto ao ponto. Como um jovem empresário articulou um dos maiores rombos financeiros da história do país? Antes de seguir, responde aí. Você já tinha ouvido falar do Banco Master antes dessa crise? Antes de assumir um banco, Daniel Vorcaro já circulava onde o dinheiro pesado se movimentava: o mercado imobiliário. Desde os anos 2000, ele atuava nas empresas da própria família em Belo Horizonte, envolvido em obras, incorporações e empreendimentos de alto valor. Foi ali que ele aprendeu negociação dura, compra de ativos e recuperação de empresas quebradas, e como transformar prejuízo em oportunidade. Agora pensa comigo, um empresário especializado em assumir empresas em crise, de repente, compra um banco. Por quê? O Banco Master nasceu como Banco Máxima, controlado por Saul Sabah. Pequeno, discreto, despercebido. Em 2017, Daniel Vorcaro fecha o acordo para assumir o controle. Em 2018, a presença dele já domina o banco. E em 12 de outubro de 2019, o Banco Central autoriza oficialmente a troca. Depois disso, um aporte de aproximadamente R$ 400 milhões muda tudo. Entre 2018 e 2021, o Máxima deixa de existir e nasce o Banco Master. Agora responda: isso te parece um negócio comum ou o início de um projeto muito maior? De repente, o Master cresce num ritmo que nenhum banco médio acompanha. Emissões bilionárias, parcerias agressivas com fintechs, operações com carteiras de altíssimo risco. Você acha normal? Ou é sinal de algo sendo inflado rápido demais? Agora você precisa entender como o Banco Master se movimentava para crescer assim. Não era só compra de banco, era montagem de poder, vínculo político e negócios que pareciam comuns, mas eram tudo menos isso. Primeiro, taxas sedutoras. O banco oferecia CDBs que pagavam 140% do CDI, algo que na renda fixa chamava a atenção imediata. Mas ofereções assim elevadas não são só bônus, são alerta. Segundo, ações nas prefeituras e regimes de previdência municipais. Cidades como Cajamar, Araras e São Roque aplicaram juntas cerca de R$ 218 milhões no Banco Master via RPPS municipais, ou seja, dinheiro público ligado à aposentadoria de servidores. Você investiria parte do fundo de previdência da sua cidade em um banco que pagava taxas altíssimas? Agora você entende por que estão sendo investigadas. Terceiro, estrutura de crédito duvidoso. A investigação da PF aponta que o Banco Master montou operações com empresas fantasmas, créditos inexistentes e elevou a carteira de ativos sem risco real. Esses créditos eram usados para dar suporte às emissões de CDBs de alto rendimento e alimentar a percepção de saúde financeira. E tudo isso tinha base em Brasília, em reuniões discretas, mobilizações políticas, articulações que garantiam que o banco não ficasse isolado. Agora me responda: quando um banco se conecta com prefeitura, com regimes de previdência, oferece taxas absurdas e ainda opera com créditos quase fictícios, você chama isso de crescimento ou de risco calculado? Essa é a parte onde o crescimento do banco deixa de ser só agressivo e vira risco sistemático. O Banco de Brasília, BRB, Banco Estatal do Distrito Federal, entrou na mira da investigação ao comprar carteiras de crédito do Banco Master. São valores que beiram os 12,7 bilhões em títulos que tinham indícios de fraude. E mais, entre meados de 2024 e outubro de 2025, o BRB teria transferido 16,7 bilhões para o Master. E o que estava por trás disso tudo? O BRB pretendia comprar 58% do Banco Master por cerca de 2 bilhões de reais. O presidente do BRB à época era Paulo Henrique Costa. A investigação aponta que os créditos vendidos tinham pouco ou nenhum lastro,
originados por empresas ligadas ao Master ou a terceiros. Agora responde: um banco público compra carteiras bilionárias de um banco privado que está em expansão meteórica. Isso te parece só fintech ou um mecanismo para sustentar outro banco? E um dos movimentos mais chamativos do império construído por Daniel Vorcaro foi a entrada no futebol. Não como patrocinador, não como apoiador, mas como dono. Entre 2023 e 2024, ele investiu cerca de 300 milhões de reais no Atlético Mineiro. 100 milhões de reais em 2023, 200 milhões de reais em 2024. Com esse aporte, passou a deter 26,9% da Galo Holding, o que significa cerca de 20% da empresa que administra o futebol do Atlético Mineiro. No Brasil, participar dessa estrutura não é só investir em esporte, é entrar num ambiente onde negócios, influência, mídia, política e visibilidade se cruzam o tempo inteiro. O futebol foi apenas uma das vitrines do poder que ele passou a construir. A frota de jatos privados. Entre 2022 e 2023, Vorcaro adquiriu 3 jatos particulares, totalizando cerca de 258 milhões de reais, todos registrados em uma empresa da qual ele era o único sócio. Primeiro, Dassault Falcon 2000, comprado em fevereiro de 2022, cerca de 21,3 milhões de reais. Segundo, Dassault Falcon 7X 2010, adquirido em agosto por aproximadamente 116,7 milhões de reais. Terceiro, Gulfstream GVSP 2010, comprado em junho por cerca de 120 milhões de reais. São aeronaves usadas por chefes de Estado, bilionários e grandes executivos. Jatos desse nível não servem só para voar, servem para mostrar território. Imóveis de altíssimo padrão. Constam ainda investimentos milionários em imóveis, incluindo uma propriedade em Trancoso, adquirida em março de 2025 e avaliada em cerca de 280 milhões de reais, um dos locais mais caros e disputados do Brasil. Essas aquisições reforçavam a construção de uma imagem de poder, solidez e grandeza, fundamental para o posicionamento do Banco Master naquele momento. Veículos e outros bens. Durante a operação da Polícia Federal, foram apreendidos veículos avaliados em aproximadamente 9,2 milhões de reais, além de joias, relógios, obras de arte e outros itens que juntos ultrapassam 230 milhões de reais. O conjunto desses bens mostrava um estilo de vida pautado por luxo extremo, acesso irrestrito, mobilidade total e presença constante em ambientes estratégicos, dando ao Banco Master e ao seu controlador uma aura de grandeza que sustentava a narrativa do crescimento meteórico da instituição. Aqui está o mecanismo que sustentava o crescimento do Banco Master, e que também foi o gatilho da sua queda. Daniel Vorcaro e o Banco Master entraram num terreno que muitos bancos evitam: precatórios, letras financeiras, carteiras de crédito corporativo de alto risco. Por exemplo, o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, aplicou cerca de 960 milhões de reais entre outubro de 2023 e agosto de 2024 em letras financeiras emitidas pelo Banco Master com previsão de vencimento entre 2033 e 2034. Além disso, o Banco Master aparecia em reportagens como instituição que transformava precatórios federais em CDBs ou outros títulos, criando um efeito de valorização artificial das carteiras. E então entra um momento crítico: a operação de venda do banco. Quando o Banco Master notificou ao Banco Central que negociava a venda para o Banco de Brasília, BRB, e para o grupo Victor Holding, as autoridades começaram a revisar os ativos. Foi nessa auditoria de regulador que apareceram os sinais de alerta: carteiras sem lastro, créditos emitidos por empresas com escala incompatível, operações entre partes relacionadas. Em resumo, primeiro, recursos captados via CDBs com taxas elevadas. Segundo,
aplicados em precatórios e letras de crédito arriscadas ou mal avaliadas. Terceiro, negociação de venda do banco se tornou um gatilho regulatório. Quarto, a auditoria do BC começa a revelar o que estava por trás. E desse mecanismo invisível dependeu o colapso do Banco A Master. operação que derrubou o Banco Master não começou com a prisão, começou com uma auditoria silenciosa do Banco Central. Quando o Banco Master informou oficialmente ao Banco Central que negociava sua venda para o BRB e para investidores privados, o procedimento padrão entrou em ação. O Banco Central abriu uma auditoria completa na instituição. E foi nessa auditoria que o fio começou a puxar. Os técnicos encontraram carteiras sem lastro real, créditos emitidos por empresas com capital irrisório, operações trianguladas entre partes relacionadas, títulos de alto risco vendidos como se fossem seguros e ativos que simplesmente não existiam no valor declarado. Quanto mais cavavam, mais o buraco aparecia. O Banco Central entendeu que a situação não era um desarranjo, era um rombo sistêmico. E enquanto o relatório final era preparado, outro movimento acontecia ao mesmo tempo. A prisão. Na noite de 17 de novembro de 2025, a Polícia Federal interceptou Daniel Vorcaro no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele estava prestes a embarcar em um jato particular. A abordagem foi direta. Agentes cercaram a aeronave e deram voz de prisão antes da decolagem. O jato, avaliado em cerca de 120 milhões de reais, foi apreendido imediatamente. O motivo da prisão? O conjunto de operações suspeitas, indícios de fraude financeira, práticas que colocaram o sistema bancário em risco e possíveis manobras para a ocultação de patrimônio. A decisão final do BC. Menos de 24 horas depois, na madrugada de 18 de novembro de 2025, veio a sentença administrativa. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Nos termos do BC, isso significa afastamento imediato dos controladores, paralisação total das operações, bloqueio de bens, intervenção total do Estado no banco, nomeação de liquidante e encerramento definitivo da instituição. O BC justificou a decisão citando graves violações, risco sistêmico, fraude contábil e inconsistências que tornavam impossível a continuidade das atividades. O ponto sem retorno. Não foi coincidência, foi consequência. De um lado, auditores do Banco Central confirmando que o banco estava apoiado em operações insustentáveis, do outro, a Polícia Federal executando a prisão do controlador na véspera da liquidação. Em menos de um dia, o dono caiu, o banco caiu e o maior escândalo financeiro recente do país veio à tona. O castelo do Banco Master não desmoronou, ele simplesmente colapsou. O Master cresceu rápido porque vendia a imagem de que suas operações eram lastreadas em carteiras robustas. No papel, essas carteiras eram compostas por precatórios federais, créditos privados, operações estruturadas, recebíveis empresariais, contratos adquiridos de terceiros e títulos emitidos por empresas associadas. Esses ativos funcionavam como suposta garantia para os títulos vendidos ao mercado. Mas, quando a auditoria do Banco Central entrou, tudo mudou. O BC encontrou falhas graves, ativos com valor muito acima do real, operações entre empresas do próprio grupo, créditos de empresas com capital mínimo, estruturas que não tinham liquidez, garantias que não sustentavam o volume captado e precatórios reavaliados por valores inflados. O que parecia uma base sólida era uma estrutura frágil, que não resistia a uma auditoria séria. Quando essa base interna desmorona, o banco perde liquidez. Sem liquidez, não paga clientes. Sem pagamento, entra em colapso. E é aí que entra o que realmente protege o investidor, o mecanismo externo criado para situações como essa. O Banco Master falhou, mas o investidor não depende do banco, depende do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. O FGC cobre R$ 25 mil por CPF por instituição em produtos como CDB,
LC, LCI, LCA, depósitos a prazo, poupança e depósitos à vista. Se você tinha até R$ 250 mil em produtos emitidos pelo Master, esse valor está garantido integralmente. O processo funciona assim. Primeiro, o Banco Central decreta a liquidação do banco. Segundo, um liquidante assume a instituição. Terceiro, ele envia ao FGC a lista oficial de investidores e valores. Quarto, o FGC libera uma consulta por CPF. Quinto, o investidor vê quanto tem a receber. Sexto, o saque é feito por um banco parceiro designado pelo FGC. Nenhuma taxa, nenhum intermediário, nenhuma liberação via Pix. E o FGC não entra em contato com ninguém. E quem tinha mais que R$ 250 mil? O valor excedente entra no processo de liquidação do banco, que segue a fila de credores. Ou seja, recuperar acima do limite não é garantido. Na prática, o Banco Master oferecia garantias internas que não tinham força para suportar a operação. Mas o sistema brasileiro criou um mecanismo para impedir que falhas dessa tamanho destruam a vida financeira dos investidores. E é esse mecanismo que permite que o cliente receba seu dinheiro de volta, mesmo que o banco deixe de existir. Depois de tudo que você viu aqui, uma coisa fica impossível de ignorar. O escândalo do Banco Master não é só sobre um banqueiro, não é só sobre um banco, e não é só sobre números. É sobre como o Brasil ainda permite que histórias assim aconteçam. Sobre como instituições podem crescer sem lastro, sobre como o brilho ofusca o perigo e sobre como a confiança do cidadão comum continua sendo o maior alvo do sistema. O caso Master escancarou que qualquer instituição, não importa o tamanho, a propaganda, o luxo ou o nome, é apenas tão forte quanto a verdade que sustenta seus ativos. E quando a verdade cai, tudo cai com ela. Hoje, o banco não existe mais. As garantias internas desapareceram. A estrutura ruiu. E a história virou manchete, investigação e alerta. Mas o impacto não está na destruição do banco. Está no que isso revela sobre nós como sociedade. Sobre o quanto confiamos sem questionar. Sobre o quanto acreditamos em crescimento sem limite. E sobre o quanto subestimamos os sinais. Se existe uma lição final, é essa. No Brasil, toda vez que uma instituição financeira cresce rápido demais, pergunte 2 vezes e confie só depois de entender. Porque a história do Banco Master não terminou com a liquidação. Ela termina agora, com você sabendo exatamente o que muita gente fingiu que não viu. A transparência não evita tragédias, mas evita que você caia junto com elas.